Agora, deixa eu falar uma coisa. Acredita, cara? Ele já está sendo chamado de Barack Obama da fiel corintiana. São 4 vitórias consecutivas e já dá para dizer que ele tem números interessantes comparando com o Tite de 2016, viu? Nossa, já estão comparando o Cristóvão com o Tite, é isso aí Cristóvão mesmo. Borges, viu? Borges. Cristóvão Borges. Borges. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse cara que chegou com tudo. Eu entendi essa do Borges. Na chegada, desconfiança. Afinal, a carreira ainda era curta, nada de títulos, mas sobretudo pela comparação ao antecessor. Passagem de bastão no duelo contra o Botafogo em Itaquera. E 3-1 timão na despedida de Tite rumo à seleção. Dali em diante, Cristóvão Borges assumiria o alvinegro. Tarefa complicada pela pressão e pela responsabilidade. Estou num time bom, time grande, time forte. Então, é mais uma oportunidade e eu quero aproveitar. O que vai ser o próximo Corinthians? A gente vai ver, né? A gente espera manter o mesmo padrão de jogo. É um novo começo. Eu chegar aqui sem título, eu devo ter alguma coisa de interessante, porque é uma responsabilidade muito grande. O Cristóvão vai chegar com a filosofia dele, que é uma coisa normal, cada treinador tem sua filosofia. Mas eu acho que aquilo que o Tite passou, pelo menos para mim, sempre vai ficar. Já temos uma linha de raciocínio já de pensar futebol. Eu tenho certeza que o Cristóvão vai vir para acrescentar também. E na sequência aí, a gente espera evoluir mais ainda. O futuro vai dizer se é esse o caminho. A estreia aconteceu contra o Atlético Mineiro no Independência. E se a ideia era manter o estilo de Tite, não deu certo. Derrota por 2-1, marcada por uma grande falha de Pedro Henrique no gol de Casares. E o jovem zagueiro corintiano deixou o campo aos prantos. Mas é um jogador de grande futuro, grande talento, jogou um grande jogo. Se não fosse essa falha, seria um dos grandes jogadores da partida. Ao contrário do que muitos pensavam, a partir do jogo contra o Santa Cruz, Cristóvão mostrou pulso, sacou Guilherme, que não gostou da ideia e chegou a reclamar. A alteração, no entanto, trouxe resultado. Sem um camisa 10 efetivo, o time ganhou velocidade e aproveitou. Luciano, que não marcava desde agosto de 2015, fez as pazes com as redes. Além disso, Romero começou a ganhar a confiança do novo treinador. Já Cássio, apesar da falha no gol de grafite, assim como Pedro Henrique, seria mantido no jogo seguinte. Eu já tive uma conversa muito longa com ele. Agora, claro, o que o clube está fazendo é todo mundo participar de uma forma que ajude a ele. Depois do Santa Cruz, o América no Independência. E a missão do treinador era encontrar alguém para atuar centralizado. Giovanni Augusto, acostumado a cair pelos lados com Tite, não conseguiu. Lá na frente, contudo, Romero, para variar, e Marquinhos Gabriel garantiram a segunda vitória seguida. E o fim da crise entre Cristóvão Borges e Guilherme, que teve nova chance no segundo tempo. Essa coisa de repreender é coisa de colégio, não precisa. Aqui é coisa profissional, a gente fala direto. É isso que tem que ser. Direto e claro. Saber como é que as coisas vão ter que ser. E aí, sem problema. Simplesmente expus uma ideia, sigo firme com ela, mas com foco total na equipe para ajudar sempre para frente, sem causar nenhum conflito. A primeira grande prova de fogo de Cristóvão no Corinthians foi contra o Flamengo em casa. Disputa pelas primeiras posições da tabela e o desempenho no primeiro tempo do time carioca, que reclamou e muito da arbitragem de Heber Roberto Lopes, foi até melhor que o do paulista. Chance para o goleiro Cássio mostrar a recuperação técnica e para Pedro Henrique simplesmente anular Paolo Guerreiro, o maior artilheiro da Arena de Itaquera, que não por acaso viu Romero roubar sua cena. O paraguaio marcou 2 vezes, deu uma assistência e agora não vê a hora de igualar e superar o número de gols do peruano no estádio. A confiança do treinador para um jogador é muito importante. Você entra no campo mais confiante e fico contente porque a gente está respondendo a confiança que ele dá para nós. Guilherme ganhou outra oportunidade e também deixou dele depois que Cristóvão sacou Giovanni Augusto. E até Rildo, após grande período lesionado, foi às redes. E o novo técnico mostrava uma versatilidade pouco comum, até nos melhores jogos de Tite. O time tem potencial, é talentoso. A gente quer que cheguemos no máximo disso. E aí, jogando no nível assim, a gente sabe que vai brigar na frente. O Corinthians vai brigar na frente, o trabalho vai ser esse, mas a estrada
é longa. Depois da goleada sobre o Flamengo, ficou claro que Cristóvão entendeu o elenco corintiano. Se ainda faltava aquele meia articulador centralizado, na recente vitória sobre a Chapecoense, apareceu Rodriguinho. Marquinhos Gabriel também correspondeu, 2-0. E o novo Corinthians de Cristóvão Borges já está lá em cima na tabela. A gente fez um jogo bom, conseguimos uma vitória. Agora, jogar aqui é muito difícil. Acho que é o primeiro jogo que a Chapecoense perde em casa e muita gente vai vir aqui e vai se atrapalhar. Assim, com um padrão de jogo recuperado, posse de bola somada ao aproveitamento de passes e a marcação eficiente, 4 vitórias seguidas em 5 jogos, 11 gols marcados e apenas 3 sofridos. O elenco responde à exigência. Ajustes ainda são necessários, claro. Falta também definir o futuro de Pato. Além disso, domingo tem clássico contra o São Paulo em casa. Quem sabe a prova definitiva para Cristóvão Borges mostrar que é o sucessor perfeito do técnico Tite. Aproveitamos para estender o assunto Corinthians e São Paulo, clássico. Qual é o seu palpite de domingo na Arena Corinthians? Pesquisa na tela, muito equilibrada a pesquisa, gente. 48,3 o Corinthians, isso aí daqui a pouco muda. O São Paulo tá ali no 45,7. Eu não vou nem citar o empate, porque o meu palpite já não é um empate. Ao contrário, né, de algumas pessoas. Né? Ao contrário de algumas pessoas que só vai ali no 6% ali, mas tudo bem. E daqui a pouco eu vou dar meu palpite. Grande jogo, né? Quem você tá falando? Hã? De uma loira alta. De uma loira alta, bonita, competente, parceira demais. Tem até medo. Eu tenho uma proposta pra você hoje. Aceito. Não precisa nem falar, já tá aceito. Olha... Já tá aceito. Vindo de você, filha, qualquer coisa. Olha só, eu queria falar um pouquinho do Cristóvão Borges, ele está na tela. É melhor você ter um pouquinho de cautela, porque o Cristóvão está adotando a cautela para o clássico e ele chegou quietinho, Tite, uma sombra pesada para qualquer um, e de repente ele perdeu na estreia para o Atlético Mineiro e só ganhou. Emendou uma sequência de 4 vitórias, é um cara que está trabalhando com tranquilidade, o grupo tem falado muito bem do estilo dos treinamentos, da maneira como ele conversa com os atletas, é uma surpresa e positiva. Acho que ele está seguindo o caminho do Tite, o bom exemplo que o Tite deixou dentro do Corinthians, aí eu não quero nem, e nem cabe também essa comparação de títulos, né, o Cristóvão não teve nem tempo para isso, mas a convivência do dia a dia. Eu lembro que eu citei aqui, se eu fosse o Cristóvão, chamaria os jogadores mais experientes do grupo, conversaria, como é que o Tite fazia, era assim, era assado, e continuar nessa linha. E provavelmente ele deve ter tido esse comportamento, porque todos os jogadores, a gente viu recentemente o Cássio elogiando muito, até citando que ele vai na mesma linha do Tite, um cara que conversa. Você tem que ser honesto dentro do vestiário, Renata. Você sendo honesto dentro do vestiário, com os jogadores, é natural você ganhar a confiança deles. Vamos para as notícias do outro lado do clássico, Corinthians. O Corinthians vai enfrentar o São Paulo no fim de semana. É um clássico bem difícil de prever resultado, mas a confiança anda a 1000 por aqui. A confiança ela vem dos bons desempenhos, né? Acho que você tendo um bom desempenho, você fica sempre mais próximo de conseguir um resultado favorável, né? Então a confiança ela vem de você ter uma semana tranquila para trabalhar, sabendo da responsabilidade que você tem no fim de semana. Bom desempenho, o time do Cristóvão Borges conhece bem. Aliás, com o treinador, o Corinthians só perdeu uma vez, na estreia dele. Depois disso, só vitórias. Quando chegou o Corinthians, a equipe estava assim, longe do líder, ocupando a 6ª colocação na tabela. Nas mãos do treinador, o time arrancou, ganhou 4 posições. E hoje, o Palmeiras está vendo o Cristóvão Borges assim, bem de pertinho. Foram 12 pontos conquistados em 15 disputados. 4 vitórias seguidas que colocaram o Corinthians na vice-liderança. Deu até para aproveitar os poucos deslizes do líder para encostar e igualar o número de pontos. Hoje, o Corinthians só é o 2º pelos critérios de desempate. Então, o Campeonato Brasileiro é um campeonato onde ele premia a regularidade, né? A nossa equipe até agora está sendo regular e está conseguindo se manter ali em cima na tabela por isso. E em time que está ganhando, também se mexe. Queria que você falasse sobre as mudanças que o time pode ter para esse clássico. Teve mudança? Pelo que a gente viu, sim. Não, então eu não vou poder falar, né? Se o professor não liberou, eu vou chegar aqui e entregar o ouro assim, é difícil, né?
vai mudar em 3 posições. Pelo menos foi isso que deu para ver do pouco que Cristóvão permitiu. No lugar de Pedro Henrique machucado, joga Iago. No meio-campo, Giovanni Augusto, que ainda não treinou esta semana, poupado, deve dar lugar a Guilherme. E no ataque, a maior surpresa. Luciano perdeu a posição para Danilo. Os outros 8 que completam o time são Cássio no gol, Fagner, Balbuena e Wendel, Rodriguinho e Bruno Henrique, Romero e Marquinhos Gabriel. Nós temos um elenco qualificado, já conseguimos demonstrar isso, né? Sabemos que um campeonato longo você precisa ter um elenco bom, né? Situações às vezes de lesão, às vezes cartões, então é importante você ter esses atletas qualificados para justamente quando sai um e entrar o outro, o padrão se mantém. O jogo é contra um São Paulo recém-eliminado da Libertadores, sem Ganso e Caleri que deixaram o clube, fragilizado. Com relação ao único adversário, números e situação de Libertadores, acho que isso não vai interferir no jogo, até porque acredito que de imediato eles vão querer dar uma resposta. Então a gente tem que se atentar a isso e procurar fazer o nosso trabalho bem feito, né? E se vencer esse clássico, ainda pode deixar outro rival para trás. Se o Palmeiras tropeçar, olha o que acontece na liderança do campeonato. Eu acho que o mais importante é, como eu falei, a gente ter um desempenho muito bom, né? Repetir aquilo que a gente vem fazendo de bom para que a gente consiga uma vitória importante em casa, para que a gente consiga, né, de repente, o que acontecer na rodada, a gente consiga ficar em primeiro. O Palmeiras que abra o olho, pois o Corinthians já chegou e pode estar de passagem.